Bom dia, eu me chamo André Felipe e eu sou aluno da professora Luciana e eu vou apresentar sobre o método de calibração do thermal tuning. Então, vamos lá. Bem como nós sabemos, a microscopia de força atômica e as técnicas relacionadas, eles vão nos fornecer uma visualização de alta resolução da estrutura da superfície e da sondagem a sondagem das propriedades dos materiais que estão sendo analisados. E para fazer esses feitos, nós necessitamos do conhecimento específico da constante de mola da sonda, do FM, que é o cut level. Que esse cut level, o que ele é? Ele é fino com uma ponta afiada na extremidade, como mostra aqui na imagem. Na imagem aqui, nós temos em C e em D cut levels com vários formatos. Um é triangular e o outro é retangular. Então, quando o cut lever, a sonda, ela vem de fábrica, ele já manda um valor nominal da constante de mola. Só que esse valor nominal da constante de mola, que já vem definido, ele não é muito confiável porque até ligeiras imperfeições que podem ocorrer devido ao processo da microfabricação pode levar a uma propagação na dinâmica desses sensores e pode induzir ao erro. Então, há necessidade de ter uma avaliação precisa da constante de mola da sonda que está sendo utilizada no experimento, justamente para que se possa obter estudos quantitativos e o controle das interações de força da amostra. Então, nós temos que os métodos mais comuns do AFM, eles se baseiam no monitoramento da resposta da sonda em sua frequência de ressonância. Ou seja, na sua frequência particular do cut level, quando ele está na vibração em corpo livre. Quando a gente vai fazer essa análise da imagem em líquido, ela é bastante complicada. Por quê? Porque a oscilação da sonda, ela costuma ficar oculta numa floresta de fontes externas. E esse problema, ele pode ser resolvido com o ajuste térmico ou método do ruído térmico, que é o thermal tuning, que ele vai permitir encontrar as características das sondas, como frequência e constante de mola, e as suas ressonâncias em diferentes condições. Então vamos lá, vamos para os fundamentos do ajuste térmico. O ruído térmico, ele se baseia no uso do teorema da equipartição para justamente ligar a constante de mola do cantilever ao seu movimento térmico, ou movimento browniano. Porque nós temos que o ruído térmico ele ocorre devido ao movimento aleatório dos elétrons, que advém da energia térmica do sistema. Então, pelo teorema da equipartição, ele afirma que quando nós temos um sistema que ele se encontra em equilíbrio térmico, a energia total desse sistema ela vai ser compartilhada, dividida em partes iguais para todas as suas partes independentes. Aí como assim? Ou seja, nós vamos ter que para cada grau de liberdade desse sistema, nós vamos ter uma energia média. E essa energia média, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a energia média é igual a 1/2 da constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta do sistema. Essa constante de Boltzmann, ela é dada em joules por Kelvin e a temperatura absoluta, ela é dada em Kelvin. Os brackets, eles vão definir nada mais nada menos do que a média ponderada no tempo. Então, se assumirmos que o cantilever ele vai sofrer deflexões devido à sua frequência de ressonância, e se analisarmos somente o modo principal, o harmônico principal, o primeiro harmônico, nós podemos estimar a constante de mola a partir das flutuações da posição dessa ponta.
que vai ser dada, que é a energia potencial do cantilever, vai ser aproximadamente 1/2 da constante de mola vezes a média quadrada do deslocamento da ponta. Então, se nós substituirmos essa aproximação na primeira equação, nós vamos obter que a constante de mola ela vai ser igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta do sistema dividido pela média quadrada do deslocamento da ponta. E isso vai ser nos dados em Joule por metro quadrado ou Newton por metro. Beleza. Quando o AFM ele detecta a contribuição de todos os harmônicos, a constante de bola que vai ser obtida, ela vai ser uma subestimativa por conta da superestimação dos deslocamentos. Nessa figura aqui ao lado, nós temos a deflexão, ela mostra o trajeto da sonda, e uma escala de tempo de 1 microsegundo, 1 microsegundo, e vai se corresponder com a frequência de ressonância da próxima figura que eu vou mostrar. Então, em cima, nesse aqui primeiro, aqui, ó, no gráfico de cima, nós temos aqui a deflexão em nanômetros por segundo, e aqui é como se a gente fizesse um zoom no gráfico de baixo, é como se fosse um zoom do gráfico de cima, onde nós temos a deflexão em nanômetros por tempo em microsegundos. Então, beleza. Se a gente utiliza a equação anterior para poder calcular a constante de mola dessa sonda que está sendo analisada no gráfico, a constante de mola ela vai ser 15 piconewtons por nanômetros. Só que, para a gente se obter um valor mais preciso dessa constante de mola, nós vamos analisar a densidade da potência espectral do sinal de deflexão como uma função da frequência, onde a potência de vibração ela vai ser calculada como o quadrado da amplitude da vibração. E aí vai ter uma ligeira modificação naquela equação anterior, que ela vai ficar onde a constante de mola vai ser igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura, dividido pela a integral da densidade da potência espectral. Então, essa função que está sendo integrada, ela nada mais é do que uma fórmula analítica que vai aproximar os parâmetros, que vai ajustar o PSD usando os parâmetros do cantilever. Então, para o caso em que nós estamos fazendo a análise no ar, nós vamos utilizar o modelo de Lorentz, onde esses A0, A1, A2 e A3, eles são parâmetros independentes. A0 e A2, eles vão se relacionar a propriedades físicas do cantilever, e eles precisam ser determinados. O A3, ele é o PSD, a densidade de potência espectral do ruído branco de fundo, e o A1, ele vai ser a frequência de ressonância. Para fluidos, nós vamos utilizar o modelo do oscilador harmônico simples, e os parâmetros de ajuste independente são os mesmos. Beleza. Essa figura bem aqui, ela vai mostrar justamente a densidade da potência espectral da vibração térmica de um mesmo cantilever, de uma mesma sonda, da mesma anterior, só que ela vai ser em ar e em água. Então, nós vamos ter que a frequência de ressonância no ar, ela vai ser de aproximadamente 6,5 kHz, que pode ser claramente visto nesse primeiro pico aqui, ó, do gráfico do PSD. E também a gente pode observar que há outros harmônicos altos também. Aqui, ó, esses que se seguem. Quando o cantilever ele vai ser imerso em água, o seu movimento, a quantidade de mola não é afetada. Mas quando o cantilever ele vai realizar seu ciclo,
ele vai arrastar o fluido. E o que isso ocorre? O que isso proporciona? Proporciona que a massa efetiva vai ser aumentada. E com isso, nós vamos ter uma diminuição na frequência, que vai ser de aproximadamente 1,2 kHz. Como mostra aqui o gráfico, tem uma queda na água abrupta depois do primeiro harmônico. Essa curva em azul, ela nada mais é nada menos do que o ajuste para o cálculo da energia de vibração desse pico. E se nós utilizarmos a equação anterior, nós vamos obter que a constante de mola vai ser de 20 piconewtons por nanômetro, que é totalmente diferente do obtido anterior, usando só a deflexão. Aqui deu 15. A constante de mola deu 15 piconewtons por nanômetro. E utilizando a densidade de potência espectral, nós obtemos uma amostra que pode ser mais confiável. Como é que a gente faz esse procedimento de calibração no AFM? Primeiro, nós vamos determinar, como o nosso colega, o Eric, já falou, nós vamos determinar a sensibilidade da deflexão do cut lever. E eu vou falar de forma bem rápida. Primeiro, nós vamos utilizar um substrato rígido, onde o manual da Bruker, ele indica que nós utilizamos a safira. E aí, após isso, botamos a sonda a ponta que vai ser analisada para calibração e vamos começar a análise. Vamos abrir o aplicativo do Nanoscope Analysis e vamos lá em Mechanical Propriedades. Depois disso, vai ser o Quantitative Nanomechanical Mapping. Depois o Peak Force QNM em A. E quando ele começar a fazer a sondagem, nós vamos passar para o modo ramp e ramp single, para poder obter somente uma curva de força, a primeira curva de força. E esses parâmetros aqui, eles são os parâmetros dados no manual. Beleza. Depois que nós obtemos essa curva de força, nós vamos pegar os cursores de contato que está nas laterais, vamos selecionar direitinho na inclinação, e a partir disso nós vamos botar o Update Sensitivity. Beleza. Determinando a sensibilidade, a sensitivity, o que nós vamos fazer? Vamos dar o withdraw para a ponta poder subir, e aí vamos no Calibrate Thermal Tune, ou no ícone que tem na barra de ferramentas do Nanoscope Analysis. Aí vamos selecionar uma faixa de frequência, onde você vai sintonizar a frequência do Thermal Tune. E depois disso, nós vamos clicar em Adquire Data na janela do Thermal Tune. E vai aparecer o gráfico da potência espectral, da densidade de potência espectral. E em resposta às condições que nós selecionamos, que se nós estivermos analisando, fazendo a calibração em A, nós vamos utilizar o modelo de Lorentz, ou se nós estivermos fazendo análise em fluido, nós vamos utilizar o modelo do oscilador harmônico simples. Agora vamos fazer um ajuste de parâmetro, que é o Median Filter Width, no qual, na janela do Thermal Tune, justamente para poder remover as pontas individuais e permanecer só um dos harmônicos, o harmônico principal. Ajustando também o PST Beamwidth para poder reduzir o ruído e aumentar a média. Aí depois disso a gente vai o quê? Como aqui está mostrando na figura, puxar os marcadores de borda e botar exatamente no nosso pico de densidade, de força. Justamente para poder obter um melhor ajuste no pico térmico. Após isso, tem que inserir a temperatura do cut lever em graus Celsius. E aí, por último, é só calcular a constante de mola K. Essa técnica, ela, pelo fato dela ser fácil de se fazer, de se realizar, e não ser tão complicada,
ela foi implementada em todos os microscópios comerciais. E é isso. Obrigado pela atenção, e se eu não fui bem claro, desculpe. E é isso aí. Aqui são as referências.